Capítulo 3. Quem falta à chamada. Desespero de Nabe. Buscas para o norte. O ilhéu. Triste noite de angústia. O nevoeiro da manhã. Nabe a nado. Vista da terra. Passagem do canal. O engenheiro fora levado por um golpe de mar. O cão desaparecera também, pois precipitara-se para socorrer o dono. "Avante!" gritou o repórter, e todos os quatro, esquecendo cansaço e trabalhos, começaram a busca. O pobre Nabe chorava de raiva e de desespero ao pensar que perdera tudo o que amava no mundo. "Procuremos! Procuremos!" gritava Nabe. "Havemos de encontrá-lo!" apoiava Spilett. "E vivo ainda! Ele sabia nadar. E mesmo que não soubesse, Top está com ele." Na parte norte da costa, a mais ou menos meia milha do lugar onde os náufragos haviam desembarcado, é que o engenheiro desaparecera. Era então perto das 6 horas. Havia um grande nevoeiro que tornava a noite escuríssima. Os náufragos caminhavam em direção norte, na terra desconhecida, cuja situação geográfica nem lhes era dado suspeitar. O chão arenoso e pedregoso parecia não ter nenhuma vegetação. Gaivotas saíam voando dos buracos na terra. De vez em quando, os náufragos chamavam em altos gritos e escutavam para ver se ouviam alguma voz respondendo no mar. Mas entre o rugir das ondas e o ruído da ressaca não sobressaiu nenhum grito. Depois de caminhar uns 20 minutos, o grupo foi detido por uma espumosa orla de vagas. Ali terminava o terreno sólido. Era um promontório e o jeito seria entrar pela terra adentro. "E se ele está aí?" acudiu Nabe apontando para o oceano escuro. Todos soltaram um vibrante grito de chamada, mas ninguém respondeu. Tornaram em vão a gritar. Então, voltaram pelo mesmo caminho, mas seguindo pelo lado oposto do promontório. Caminhavam para o sul, parte oposta àquela que Cyrus podia ter abordado. Não havia curvatura no litoral que os levasse para o norte, mas o promontório devia ligar-se com a terra firme. Apesar de exaustos, os náufragos caminhavam cheios de ânimo, mas foi com um desconsolado espanto que, depois de andarem muito, depararam de novo o mar, detendo-os numa ponta bastante alta e formada de escorregadios rochedos. "Estamos no ilhéu", observou Pencroff. "E o pior é que já o percorremos de um extremo a outro." Era exata a observação do marinheiro. Não se tratava de um continente e nem mesmo de uma ilha, apenas de um ilhéu, que não tinha mais de 2 milhas de comprimento e cuja largura era de pequena monta. O ilhéu era árido, pedregoso, sem vegetação, apenas refúgio para algumas aves marítimas. Faria parte de algum arquipélago? No meio de tamanha escuridão, porém, não era possível saber. E não era possível sair do ilhéu, que era cercado de mar. Era forçoso deixar para o dia seguinte a procura do engenheiro. Segundo o repórter, o silêncio de Cyrus nada provava. Podia estar momentaneamente fora do estado de repórter, mas não era caso de desesperar. Em seguida, deu a ideia de acender uma fogueira que servisse de sinal ao engenheiro. Mas não se achou lenha ou mato seco. Areias e pedras era tudo quanto havia ali. Era forçoso esperar pela luz do dia, ou o engenheiro conseguira salvar-se sem auxílio alheio, ou estava perdido para sempre. Demoraram muito a passar aquelas horas. Fazia um frio penetrante e os náufragos sofriam cruelmente, mas nem ligavam, só pensavam no chefe, esperando sempre. Escutavam, gritavam, tudo inutilmente. Um dos gritos de Nabe pareceu reproduzir-se no eco. Habert fez notar o fato e acrescentou-se que isso parecia provar que havia para oeste uma costa próxima. Pencroff concordou.
O eco longínquo, porém, foi a única resposta aos brados de Nab. Passou-se a noite. Pelas 5 horas da manhã, no dia 25 de março, o horizonte continuava sombrio ainda e com os primeiros alvores da manhã, levantou-se do mar uma neblina tão densa que nada se enxergava, além de 20 passos de distância, o que era um grande contratempo. Apesar de nada ver, ponderou Pencroff, sinto a costa. Adivinho-a. Deve estar ali, além. O nevoeiro, porém, em breve se levantou. Por volta das 6h30, a névoa foi se tornando mais diáfana, revelando a costa. Sim, a terra está ali, e a salvação provisoriamente assegurada. Corria uma rápida corrente de água entre o ilhéu e a costa. Nab, sem consultar ninguém e sem se explicar, arremessou-se à corrente. Pencroff ainda o chamou, mas debalde. O repórter queria seguir o mesmo caminho de Nab, mas Pencroff disse-lhe que para socorrer o engenheiro bastava Nab e que era melhor ter paciência de esperar quando a maré estivesse baixa. Enquanto isso, Nab nadava contra a força da corrente, procurando cortá-la em direção à costa. Nisso, levou mais de meia hora, ao fim da qual saiu da água, encontrando o sopé de uma alta muralha de granito. Partiu correndo até que desapareceu por detrás de uma ponta de rochedo. Os companheiros seguiam-no de longe com ansiedade, mas logo deixaram de vê-lo. Comiam marisco colhido na praia. Era pouco mais sempre melhor do que nada. No planalto superior da costa, nenhuma só árvore. Era uma mesa rasa, pelo menos assim é que era vista do ilhéu. Lá não faltava verdura, e era fácil distinguir uma massa confusa de grandes árvores que se perdia além dos limites da visão. Aquela verdura alegrava os olhos, levantando os ânimos dos náufragos. Não se podia decidir se aquela terra era uma ilha ou se fazia parte de algum continente. Spilett, Pencroff e Herbert observavam atentos a terra em que iriam viver por longos anos, morrer talvez. Pencroff disse-lhes que daí a 3 horas poderiam tratar da vida e de encontrar o Sr. Smith, e não se enganara nas previsões. Dali a 3 horas, na maré baixa, a maior parte das areias que constituíam o leito do canal estava descoberto. Entre o ilhéu e a costa havia apenas um estreito canal, fácil de ser atravessado. Spilett e os 2 companheiros despiram-se, ataram sua trouxa na cabeça e meteram-se no canal. Herbert era o único que não tinha pé na água, mas como nadava como um peixe, saiu-se da empresa às 1000 maravilhas. E todos os 3 chegaram sem dificuldade ao outro lado. Vestiram-se e reuniram-se em conselho.